Obrigada a todos aqui nesse meio de feriado frio, todos que estão aqui. Obrigada, Paulo, obrigada, Feira do Livro. Muito obrigada, Carla e Mariana, por essa conversa. Eu queria avisar, a gente vai ter 1 hora de conversa e mais uns 15 minutos para perguntas da plateia. Então, tem gente por aí para pegar as perguntas são por escritos, então, quem quiser levantar a mão e pode passar as perguntas, eles vão me passando, e daí eu tento fazer, no final, se der tempo, todas as perguntas. Também queria avisar que, no final, as autoras vão estar na Livraria da Travessa para assinar os livros. E queria também agradecer os tradutores de Libras da Educalibras. Obrigada. Bom, vamos lá. Palmas para eles. Bom, acho que vocês já conhecem, né? Mas vamos lá. A Carla Madeira, ela é mineira, né? Ela estreou na ficção em 2014 com Tudo é Rio, que venceu o prêmio de melhor livro do ano de autores lusófonos da Rede Bertrand, de Portugal. Também é autora da Natureza da Mordida, de 2022, e Véspera, 2021, todos lançados pela Editora Record. Suas obras foram publicadas em Portugal, Itália, México, França e Rússia. Ela lançou, já faz pouco tempo, o box Carla Madeira, com a obra reunida. Ela vendeu, todo mundo deve saber, mais de 100 mil, é a nossa autora dos 100 mil exemplares. Esse tem prefácios inéditos. 1 milhão. Oi? 1 milhão, Mais desculpa, 100 mil, 1 milhão. Não, é muita coisa. Na verdade, é difícil fazer isso. Enfim, a mulher do milhão. Nesse livro nesse box tem prefácios inéditos de Mia Couto, Luiz Antônio de Assis Brasil e Tatiana Salem Levi. O Véspera agora também vai virar série da HBO, que estreia em setembro, se eu não me engano. Eu acho que ainda não tem uma data definida, mas a gente está torcendo para ser agora, no segundo semestre. E ela também vai lançar um novo livro que a gente já quer saber tudo dele. A Mariana Salomão Carrara é paulistana. Ela é autora de Se Deus Me Chamar, Eu Não Vou, da Nós, de 2019, finalista do Prêmio Jabuti. E É Sempre Hora de Nossa Morte, Amém, também da Nós, de 2021, também finalista do Jabuti e do São Paulo de Literatura. Pela Todavia, ela publicou Não Fossem as Sílabas de Sábado, em 2022, e A Árvore Mais Sozinha do Mundo, em 2024. Os dois ganharam, sucessivamente, o Prêmio São Paulo de Literatura. O que ela lançou um infantil que chama Sabor Paciência, pela Baião, e agora ela está lançando Cláudia Vera Feliz Natal, pela Todavia. Esse livro fresquinho acabou de lançar, acho que é a primeira vez que a gente vai falar mais do livro, né? Primeira vez total. Então, eu queria começar, então, com cada uma lendo um pequeno trecho. Eu vou pedir para a Mariana ler um trecho de Cláudia Vera Feliz Natal e para a Carla ler um trecho de Véspera, que eu escolhi, que depois tem a ver com as perguntas. Então marcado. Quer começar, Carla? Não, pode começar. Apenas num filme era possível a cena em que um homem descasca a sua cenoura e corta em meticulosos pequenos pedaços a cebola e o alho, sente o cheiro bom do refogado, despeja na panela o restinho dos grãos de arroz que sobraram na embalagem, a porção individual exata, preenche com água na medida que já prendeu de olho, tampa parcialmente a panela e vai lavar a louça do dia anterior, a sua pouca louça. E essa cena é lenta e bastante longa para indicar que todos os dias são iguais. Esse homem nessa cozinha, nessa casa sem animais, depois de mandar uma pessoa à prisão, divorciar um casal e assinar uma porção de folhas que já não lê com a atenção dos primeiros meses.
Esse homem que, antes do jantar, já telefonou para a mãe, que está bem e sem novidades, mas também pode vir a sofrer de um câncer, de modo que esse homem deveria ter planos para o futuro, em vez de cozinhar o seu arroz nessa cidade. É preciso que isso seja um filme para que um homem possa ser tão inobservado. Ainda que na cidade seja uma das figuras mais notórias, é ali na cena um homem que nunca é visto por ninguém. E esse gesto repetido de guardar a louça antiga e lavar a nova, verificando periodicamente o arroz, é um gesto que não existe. Só faz sentido se houver ali uma câmera. Então, ensaio o meu personagem com todo o seu vazio. Deixo a câmera focar bem enquanto esse homem não é possível que seja eu, esse homem. Esse homem pega o pato de plástico e molda o arroz pronto em formato de patinhos, apenas para si. Tira do micro-ondas as outras comidas e senta-se diante dos patos, finalmente observado pelo diretor, que capta muito bem a existência de algum sentimento. Apenas uma câmera e um diretor de um filme podem garantir que exista aqui algum sentimento. E é um filme inverossímil, pois não é possível que haja uma solidão que seja tão absoluta que o homem sentado diante dos patos de arroz não tenha certeza se de fato ainda existe. Vedina soltou as mãos do volante e estalou os dedos, um mau hábito com bons efeitos sobre seu corpo atormentado. Ao longe, os sons do filho pulando, já solto no banco de trás. A onomatopeia da luta dos Power Rangers na mão do menino era repleta de texturas sonoras. Dentro de Vedina, os gritos eram ainda mais altos. O corpo pequeno de Augusto, em pleno ritmo, golpeava o ar. Chutes nas galáxias, cambalhotas heróicas. Os pensamentos de Vedina, em rotação acelerada, ensaiavam um rompimento com Abel, tomados por sons mais agressivos que os das naves espaciais velozes e sabres fosforescentes. O menino, em outro planeta, tão distante quanto a mãe. Lá, para ele, não havia gravidade. Para ela, era só o que havia. Ele podia voar, ela não. E no golpe decisivo, aquele que acabaria com os monstros invasores, Augusto chuta a cabeça da mãe. Vedina mete o pé no freio até o fundo. A parada é brusca. Augusto voa. Voa e bate no console do carro. Bate e explode numa gargalhada. Aquilo foi uma manobra radical. O monstro fora para sempre humilhado. A gargalhada agride. Vedina abre a porta e sai. O passo é cego e firme. Todas as articulações tomadas de determinação. Ela puxa o filho para a calçada e, em seguida, joga no chão, aos pezinhos dele, a mochila colorida. Sem uma palavra, entra novamente no carro e arranca. Vai se fuder, Abel. Vai se fuder. Obrigada. Esse trecho que a Mariana leu, então, é sobre esse livro. É um juiz que o problema que tem que decidir sobre a vida dos outros, e o problema dele, ele tem uma indecisão crônica, além de falar sobre a solidão desse homem. E o livro começa com uma carta que esse juiz escreve para tentar evitar um processo administrativo por atraso num julgamento, por causa de sua indecisão. E é hilário, porque essa carta mistura toda aquela linguagem jurídica com ele falando assim, coisas da intimidade dele, enfim, tem um efeito muito engraçado. E, na verdade, é um livro que fala sobre solidão e alguns temas, né, recorrentes também nos livros da Mariana, mas é muito engraçado, o livro é muito engraçado. E, lendo, dá a impressão que você se divertiu muito escrevendo. Você se diverte escrevendo? Com certeza. Esse acho que foi o livro mais de rir mesmo, né? De ser engraçado, apesar de ter os temas da justiça que são trágicos, né? Então, invariavelmente, dá aquela emocionada, porque, enfim, até eu tenho um contato muito próximo com os temas, né? Então, certamente, no meio do humor tem aquele abalo,
mas é o mais engraçado e foi muito divertido de fazer. Eu também me diverti muito com o narrador do O Espelho, da Árvore Mais Sozinha do Mundo, que eu também acho que tem mais humor. Então, esses dois foram mais assim, né, suaves, digamos, de entrar ali. Mas, realmente, também fui junto com ele para a parte do drama da solidão, né, de estar nessas cidades, né, deslocado de São Paulo de repente e não ter uma facilidade de engajar ali em novas companhias, né? E, bom, daí vocês leram da Carla, não dá para falar em se divertir, né? Essa cena que ela leu, acho que dizem que vai ser a cena inicial, né, da série da HBO. Mas a gente, bom, com essa tragédia eu nunca falaria em se divertir, se diversão. Você sofre escrevendo, Carla? Pô, tá desigual aqui, gente. Então, assim, na verdade, eu não sei se a palavra é divertir, né? No caso, sofrer, mas eu acho que eu fico muito envolvida. E esse envolvimento, para mim, ele tem um gozo, ele tem uma alegria, no sentido de... É muito bom quando a gente está completamente envolvido numa coisa que a gente gosta de fazer, né? Que a gente quer fazer. Então, escrever, para mim, tem um pouco esse lugar, assim, tem um sofrimento de experimentar a situação junto com o personagem e tentar, ao máximo, emprestar o corpo para ele, né, para que ele caminhe ali na história. Mas tem uma outra camada, que é essa camada da adesão, né, de estar com muita adesão àquele momento e ao ato de escrever, né? Então, acho que tem uma intensidade muito forte. Obrigada. Então, a gente falou dessa coisa de diversão, de sofrimento, de tragédia, mas de humor, mas, enfim, na verdade, vocês têm várias diferenças formais de tema, mas também tem temas comuns na literatura de vocês duas, né? Maternidade, solidão, abandono, luto, né? Mariana, em Cláudia Vera, pela primeira vez você traz um narrador homem. Você já brincou com os narradores na Árvore Mais Sozinha do Mundo, né? Que assim, o narrador é a árvore, é a caminhonete, é o espelho. Mas, na verdade, o narrador homem ainda não tinha aparecido. Como foi tratar dessas questões do ponto de vista de um homem e por que você escolheu isso? É legal. Eu já até tinha feito um exercício que foi meu primeiro livro quando eu escrevi no colégio, eu publiquei no comecinho da faculdade, que chamava Idílico. Ele era narrado por um homem. De lá passaram 20 anos e realmente eu fui até para árvore, espelho, roupa, mas não fui para um homem. Mas eu acho que não foi tão diferente para mim no sentido de os temas estão lá, os mesmos, né? Então o olhar dele, eu só desloquei o olhar, o que volta a falar de nós, né? Então o tempo todo que ele tenta, seja conhecer mulheres, seja julgá-las, né, suas questões, por exemplo, no caso que tem a mulher da Bolívia que vai ficar presa lá e se dá conta de quantos anos vai ficar sem ver a criança, enfim, tudo isso ele vai se envolvendo também com temas que nos dizem respeito e a gente vai só deslocar o olhar e fica mais ainda exposta, né? Por exemplo, também quando ele fala, chega uma promotora que é uma pessoa de vileza extrema, porque a gente convive com pessoas das quais a gente discorda profissionalmente muito intensamente e gera uma vilania ali. E ela está comendo alface direto do saquinho porque falou que engordou no concurso e está emagrecendo. E na hora que ele comenta algo 2 semanas depois, falando, notei que já funcionou, comenta para a gente, né, não para ela. A gente está ali com ela, né? Por mais que seja essa mulher, enfim. Então os temas continuam e o olhar está deslocado. Eu queria muito explorar agora a amizade masculina, né? Então essa tentativa de intimidade, claro que ele é um homem muito peculiar, um homem com mais dificuldade de entrosamento do que o normal, mas eu queria trazer um pouco do que eu sinto da diferença de intimidade entre os homens do que nós construímos entre nós, né? Então isso também vai deixando ele mais solitário, eu queria chegar ali. E eu acho que esse é um livro impossível ainda de se tratar com uma impossível não, mas eu não acho aconselhável ser uma narradora mulher. Porque aí eu traria uma mulher
indecisa, uma juíza incapaz de tomar decisões, e que, numa defesa prévia, um item formal de defesa na corregedoria, ela perde a cabeça e conta toda a trajetória dela desde da primeira comarca, falando intimidades, parecendo um pouco perdendo a cabeça porque foi representada, que é uma coisa não tão grave. Então, eu estaria só reforçando uma coisa que talvez até seja um estereótipo, né? Então, acho que a gente ainda não chegou lá para poder brincar tanto assim com as nossas personagens. E eu não me sentiria confortável como eu me senti com esse homem, que, na verdade, estava só mostrando vulnerabilidades que a gente acha muito interessante de ver, né? Um homem se expondo, se mostrando as inseguranças que ele tem em relação aos outros atores da justiça, homens, ou então as mulheres. Enfim, é um olhar que eu consigo complexificar sem temer reforçar uma coisa que é generalizada, né? Então, por isso também nunca pensei que seria uma narradora mulher, mas não parei de falar de nós o tempo todo, apesar de ser com a voz dele, né? Carla, então, a gente estava falando, né, de temas que eu vejo em comum, né, na literatura de vocês, que tem toda essa questão da solidão, das perdas, etc. E, nos seus livros, está muito forte também a questão da violência contra a mulher. E você foi... E essa voz, tem uma voz nos seus livros, que é uma voz de mulher. E como que você encontrou e como foi desenvolver essa voz ao longo dos seus livros? Como você foi amadurecendo essa voz e o que você encontrou nela, dessa mulher? Assim, eu acho que... bom, eu acho que a escrita, por mais que a gente imagine qualquer personagem, ela parte de uma experiência corpórea. Então, assim, é um corpo que escreve, né? E um corpo impactado pelas suas experiências. Então, eu acho que isso, talvez, às vezes, em alguns momentos, seja mais difícil você habitar o corpo do outro ali, quando você está contando a história, igual a Mari fez, um ponto de vista de um homem, ou de uma árvore, ou de uma... Quer dizer, você tem que realmente tentar ouvir essa outra perspectiva, para você já não fazer alguma coisa em que você realmente não julgue aquele sujeito, ao invés de estar na pele dele, não é? Então, assim, eu acho que esse é sempre o desafio. Eu acho que, assim, essa minha voz vem de uma curiosidade. Eu tenho muita curiosidade com os personagens, talvez porque eu não seja uma autora, assim, de muito planejamento. Eu vou encontrando a história na medida que eu escrevo. Eu não sou uma autora de fazer uma estrutura antes, de entender o que vai estar em cada lugar. Então, eu parto muito do lugar onde eles vão me levando, assim, tentando perceber o que vem antes, o que vem depois, e tentando não julgar. Não julgar porque eu estou na perspectiva dele. Porque não sou eu, Carla, fazendo, sou eu emprestando o meu corpo, a minha sensibilidade, para tentar ouvir aquela voz e me colocar no lugar dele. Então, eu acho que eu venho fazendo dessa maneira, embora eu acho que as vozes dos meus 3 livros são muito diferentes. O 4º livro que eu vou lançar agora, em agosto, provavelmente, é outra voz também. Tento encontrar eu tenho muito interesse nessa coisa da textura, essa mediação da linguagem. O caso da Mari falou do humor. Esse meu livro novo também, embora tenha muita tragédia, ele tem muito humor na linguagem, como às vezes tem poesia, como às vezes tem humor, como às vezes tem uma ludicidade na textura. E eu fico pensando que eu acho que esses recursos de linguagem são eles que nos ajudam a olhar para aquela coisa, às vezes, indizível, que a gente está diante dela nos acontecimentos que estão sendo narrados. Então, é uma coisa, às vezes, tão brutal que você precisa da mediação da linguagem para conseguir olhar para aquilo e para que o leitor também consiga se colocar um pouquinho
no lugar daquele sujeito que é completamente diferente dele, às vezes é abominável, mas é um sujeito diante de uma condição humana, de uma circunstância, de um jeito de lidar com a vida. Então, eu acho que é nesse lugar aí que eu vou tentando encontrar essas vozes. Não, na verdade, eu não quis dizer a mesma voz nesse sentido, mas que há talvez aquela voz que transborda, que está em todos. E como eu também acho que, mesmo mudando o narrador, tem uma voz da Mariana. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Sim. Mas eu queria aproveitar, já que falamos do novo livro, né? Quando é o nome do livro? Queremos um pouco saber quando, mas a gente quer saber mais se você vai dar aqui exclusivo para a Feira do Livro um spoiler desse novo romance. Pois é, o livro, posso dar, Ana? A Ana, minha editora, está aqui, está liberando. Quando é o nome do próximo livro, já tem até brincadeirinha, quando, né? É um quando sem pontuação, não é pergunta, não é resposta, é o tempo. É o tempo capturado ali, né? Porque pode ser o quando do passado, o quando do presente, o quando do futuro, o quando pergunta, o quando resposta. É a história de uma mãe, uma história bem levinha, de uma mãe que denuncia um filho de 17 anos. E o livro começa na espera dessa mãe. Provavelmente o dia que ela vai reencontrá-lo, 20 anos depois dessa denúncia, desse acontecimento. Então, eu vou, ao longo do livro, tentando entender o que veio antes dessa atitude radical dessa mãe, qual foi o ato também da ordem do extremo desse rapaz. E o leitor ele vai sendo implicado numa situação em que ele não sabe muito bem onde se colocar. Pelo menos eu estou tentando fazer isso com vocês. Precisam saberem exatamente a distinção ali do quanto a gente carrega de uma mistura entre um desejo de vingança, entre um desejo de restauração, entre um desejo, entre uma pergunta que eu me faço, porque esse menino tem 17 anos, então a pergunta que eu me faço é: a gente vai desistir dos meninos de 17 anos? Como vamos lidar com isso? E aí eu dei esse livro para minha filha ler, e a única coisa que ela disse foi: mãe, não dá para você escrever uma história mais levinha, não. Mas ele tem muito humor. Então acho que isso vai ajudar. Você pode conversar com... Você pode conversar com a Mariana depois, como que a justiça lida com esses... Como vamos julgar esse menino? Isso mesmo. Então, a Carla falou um pouco do processo de escrita dela, daí eu já conversei sobre isso com a Mariana, mas as pessoas adoram saber, porque ela falou um pouco de processo de escrita, né? Então, assim, a Mariana escreve muito rápido, ela escreve um prêmio atrás do outro, que nem nós vimos aqui. E daí eu queria a pergunta que, enfim, que as pessoas ficam muito impressionadas, como você concilia, né, as demandas porque da Defensoria Pública, porque ela é escritora e continua a ser defensora, e, enfim, que é inclusive que é uma atividade que você abraçou mesmo, que você valoriza muito também. Como que você concilia, né? E como assim surge? Você falou que tem um branco entre um romance e outro, já surgiu o próximo. Como surge a ideia do romance e como você faz para escrever sendo defensora pública full-time também? O processo eu achei bem parecido com o que a Carla estava descrevendo. Eu não planejo quase nada, com exceção da Árvore Mais Sozinha do Mundo, que exigiu 2 anos de pesquisa e, enfim, eu tive que desenhar um pouco melhor também o tempo do plantio do tabaco e uma série de detalhes. É muito mais espontâneo.
E gera a linguagem, né? A linguagem vai fazendo brotar o narrador, que vai me conduzindo, enfim, depois a gente volta à linha. Então, é muito gostoso, inclusive, né? E menos acadêmico. Então, eu realmente encaixo em tudo, que em todos os momentos. Eu gosto mais de pegar um momento de seguidão, né? Então, a maioria dos romances eu escrevi de férias, uma boa parte dele em umas férias, aí deixei 4 meses, 5 meses dormindo, mas recesso forense, fui lá, peguei de novo. E é bom que esse distanciamento, né, passa, você já consegue ler com certa distância, como se você fosse um leitor quase, assim. E depois retoma e fui fazendo em blocos, né? E a mesma coisa com esse último. Claro que assim, os primeiros anos de defensoria eu fiquei sem escrever, praticamente. Eu escrevia só contos sobre a defensoria. Eu estava esmagada, tanto em termos de tempo como de mentalidade. Era realmente muito pesado. E depois eu fui me adaptando e os outros romances foram saindo assim também, de golpes, né? E acredito que vai ser assim por muito tempo, né? A não ser que assim, eu gosto de fazer mesa com a Carla, porque além dela ser muito agradável, deu para perceber que se cada leitor da Carla comprar um livro meu, a gente muda essa métrica, né? Então vamos sair daqui com essa meta, né? Depois você me ensina como ganhar o Prêmio São Paulo. Vamos fazer essa troca. Então, mas como você disse, realmente a defensoria, talvez ela tenha me abraçado primeiro, né? E depois é claro que assim, dentro do direito, ela sempre foi a minha única porta, assim, desde que eu estava na faculdade e criaram a defensoria, eu falei, não, se eu ficar no direito é aí, né? E eu sempre escrevi desde muito nova, então eu já sabia que ia ser em paralelo, assim. Então vai sendo encaixado porque para mim não é um custo, né? A escrita na verdade é um descanso, é um momento, né, de entrega e de espairecer, inclusive. Então tem sido mais difícil conciliar eventos do que a escrita em si, né? E aí eu preciso, na verdade, criar um clima, assim, um momento de sair do pragmático e entrar numa situação uma sensação mais melancólica, mesmo o livro engraçado, né? Eu sinto que eu preciso estar num estado de melancolia para sair desse pensamento muito intenso ali de trabalho, ou de que quer que seja, e escrever, de modo que fique encaixado em momentos, né, para caber isso. E vem funcionando, né? Bom, então, Carla, a mulher de 1 milhão de livros. Eu queria saber como é viver de literatura e como você vê a situação atual do mercado, em geral, do mercado de literatura no Brasil. Bom, primeiro, eu tive uma agência de comunicação por 40 anos, né? Está muito recente a minha vida só de escritora. Eu também fui uma pessoa com uma agenda muito pesada de trabalho, porque era uma agência grande, com mais de 100 pessoas. Então, era uma rotina muito, muito puxada, assim, de dia a dia. E eu tinha essa coisa, eu escrevia muito de noite, quando chegava do trabalho, e final de semana. Mas, outro dia, Mário, estava conversando uma coisa até com o Walter Ugumãe. Eu encontrei com ele num festival. A gente estava conversando sobre o meu primeiro livro, Tudo é Rio. A voz estava tão alta, porque eu escrevi em 8 meses, foi muito rápido, assim, porque eu tinha ficado 14 anos incubando aquilo, né? Aí veio um jorro, eu escrevi muito rápido. Eu cheguei a escrever em 7 de filmagem. Aquela barulheira ao meu redor, e eu escrevendo. Aí, os outros livros, eu fui notando, a cada livro, que a voz estava ficando mais profunda, mais difícil de ouvir. Comecei a precisar de mais silêncio, de mais assim. E esse livro agora, ele foi muito caótico. Tem 4 anos que eu estou escrevendo esse livro, e ele foi no meio assim de uma sequência de lutos. Eu vivi 3 lutos muito pesados, assim, e aquilo muito fazendo aquela força e, ao mesmo tempo, precisando da literatura como um lugar, como um recurso para lidar com o real, assim. Então, foi muito intenso. Estou naquela fase de reler, que eu acho que é a fase que eu mais gosto, que é ler o livro que eu escrevi. Eu ainda não estou dando conta de parar de ler o livro que eu escrevi. Desculpa, a editora tem que desculpar, porque assim está difícil largar esse livro,
porque ele está me sustentando num monte de lugares. Então, assim, essa ideia de viver só da literatura é uma coisa que, nesse momento, está... Eu estou brincando que eu estou igual a Clarice, que fala, melhor não tirar o defeito, vai que cai o edifício inteiro, né? Eu estou meio sem saber, gente, sem o trabalho, sem a loucurada, será que eu vou ter tumulto suficiente para escrever bons livros? Porque eu acho que tem que ter uma, né, isso que Mário chamou de melancolia, ou alguma coisa, ou seja, eu acho que o corpo tem que estar precisando produzir sentido. Assim, eu tenho muita convicção, na minha experiência, disso. Então, não sei. Então, eu acho assim, o mercado de literatura, dei essa volta toda só para contar esse caso assim do meu momento, só escritora, que está se iniciando agora na minha vida. Eu acho que a gente está vivendo, assim, embora algumas pesquisas digam, né, de perdas de leitores, eu acho que a gente está vivendo essa maravilha que eu estou vendo aqui, né? Olha esse auditório cheio, essa praça linda, cheia, quase todos os dias, a quantidade de festivais que a gente tem participado, no Brasil inteiro, sempre muito prestigiados, as cidades desejando isso, as pessoas desejando isso, a quantidade de clubes de leitura, a quantidade de curadorias que a gente está vendo. Então, assim, eu fico muito otimista diante desse desafio que é essa coisa das redes, essa coisa da informação fragmentada, essa coisa dessa falta de tolerância com a profundidade, né, com parar, com ter tempo, com se aprofundar num livro, essa coisa que a literatura exige, né, que o leitor faça a parte dele, né. Então, eu fico assim entre torcendo na torcida, testemunhando alguma coisa que eu acho muito bonita e forte, mas também sabendo de alguns números que dizem de uma situação difícil. E vendo a mulherada brilhar de uma maneira incrível, que está sendo muito bom ver. E você, Mariana? Como você está vendo o mercado hoje, que estão surgindo, porque você é uma nova voz também, né? Assim, não é tão nova os livros, como a gente disse, já começou lá atrás, já sendo finalista de prêmio, enfim. Mas você faz parte de uma nova leva aí de escritoras que estão surgindo com muita força. E como que você está vendo isso? Então, eu tenho muita dificuldade de separar o que é a sensação da bolha, que é maravilhosa, né? Porque a gente vai vendo esses dados que não parecem, né? A nossa experiência é que só cresce, né? Então, realmente, tudo bem, a gente já vive em tantas bolhas, vamos abraçar mais essa, né? Porque realmente parece que está todo mundo lendo, né? Inclusive, o meu algoritmo do Google, você abre, só tem notícia de literatura. Nossa, como o mundo está interessado em nós. Então, eu fico com essa impressão e acho que eu comecei também a ser publicada em editoras maiores, ao mesmo tempo que já tinha feito bastante rodado Leia Mulheres, vários movimentos ações afirmativas para ler mulheres. Hoje em dia eu já sinto uma coisa muito mais orgânica, porque as pessoas também se interessaram pelos temas. Existe uma novidade secular, né, vamos dizer assim, porque nós lemos muitos homens fantásticos ao longo dos séculos, mas, enfim, o que se traz agora é diferente, então parece mais orgânico, não é? Os Leia Mulheres continuam fazendo muito efeito para nós, mas eu sinto que pegou, né, assim, um interesse mesmo. Então, a sensação é... Né? E voltando só um pouquinho, que a Carla comentou do silêncio, né? Que agora, depois dos outros livros, uma necessidade do silêncio. E eu acho que, sim, né, dá uma sensação. Só que a gente que trabalha também com outro ofício e vai usar o lazer para escrever, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de perder. Perder, para mim, é uma coisa horrorosa. Então, eu fico mortificada de todo mundo sair para um lugar e eu ficar em casa escrevendo. Então, várias vezes, milhões de vezes eu fiz isso, mas me deixa angustiada, eu tenho que esquecer. Para mim, o ideal é todo mundo vai lá em casa, todo mundo fica quietinho, eu fico vendo o que está acontecendo, Estátua, eu boto aquele fone... Sabe aquela brincadeira? Estátua, fica ninguém, todo mundo... Podem se divertir, mas não muito, fiquem me olhando. Então, por conta do tempo também, né, do outro
Isso que eu não tenho filhos, né? Eu sei que as escritoras falam muito da culpa que dá se você tem um trabalho e também escreve, porque aí no seu lazer a criança está te olhando e você está escrevendo. Que mensagem você passa para essa criança da sua escrita, né? Que é o tempo dela, é uma sensação que deve ser muito difícil se você tem um segundo ofício. Não dá nem para dizer que é o trabalho, né? O tempo do trabalho. Então acho que o mercado, para mim, só seria melhor se nós tivéssemos realmente uma garantia de poder ter esse ofício. Eu sou escritora. Peguei que nem disse a Maria Carmen, não vou, né? Eu recebi um papel da prefeitura, sou escritora, cadê o meu salário? Então, isso talvez fosse a apoteose. Né? Bom, entenderam o recado, amigos da Mariana, que ela tem muitos. Essa pergunta também, porque em 2024, a Carla deu uma entrevista para a revista 451, para a Adriana Ferreira Silva, e nessa entrevista, você disse que vender muito no Brasil é quase uma insinuação que é alguma coisa errada. E você também falou que talvez haja um certo machismo na forma que a crítica especializada fala da sua obra. O que eu queria saber, se você acha que alguma coisa mudou dessa sua entrevista de 2024 para agora. Eu acho que eu mudei. Assim, eu acho que eu estou mais... É isso mesmo, a gente escreve, as pessoas leem, pessoas amam, pessoas não amam tanto. E eu acho que isso faz parte de um movimento muito maior, assim, essa questão da mulher escrever. Ou eu vejo, assim, às vezes eu falo a literatura feita por mulher. Por que a gente está toda hora pondo esse sobrenome numa literatura feita por mulher? É nesse lugar, literatura, né? Assim, ótimo que assim a gente tem, né? Estou falando aqui do lado de uma pessoa que lida, né, com questões muito mais desafiadoras, mas o que eu quero dizer é que vai ser muito bom quando a gente não precisar mais ficar carregando esses complementos, né? Porque assim, literatura, por que a do homem é universal e a nossa tem que ter um sobrenome, né? De literatura feita por mulheres, as mulheres na literatura, não, literatura boa, literatura que as pessoas estão lendo e está se tornando ocasião de muitas conversas, né? De muita reflexão. Então, eu acho que eu vou compreendendo com um pouco mais de maturidade, né? A maturidade dá essas coisas para a gente. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema de todo mundo sair e eu ficar escrevendo. Saiam, por favor. Então, assim, eu acho que é isso que vai acontecendo. Então, você vai ficando maduro, você vai falando, olha, gente, outro dia eu me vi diante da imagem da Terra vista pela Artemis II, né? E fiquei pensando, gente, eu estou lá naquela foto. Aí fiquei depois, na viagem de brincadeira, assim, o que será que eu estava fazendo na hora que essa foto foi feita? Aí fiquei pensando, eu acho que eu estava decidindo se o Tito, esse meu personagem, ia mesmo bater ou não na porta da mãe dele. E fiquei pensando, pô, isso não tem relevância nenhuma, né? Quando você olha a Terra de fora, parece uma coisa tão miúda. Mas aí depois eu pensei, não, isso é imenso. Isso é uma coisa imensa para mim. Era a coisa mais importante naquele momento para mim, era aquele instante de decidir se ele ia ou não bater na porta. Porque, assim, o tamanho do universo para fora, muitas vezes, é o tamanho do universo para dentro. Então, eu acho que está tudo certo. Eu acho que eu estou aprendendo isso, assim, que mais importante para mim hoje, na idade que eu estou, diante das minhas questões, não é para onde a literatura me leva. Né? Assim, é claro que eu quero que dê tudo certo, que eu quero que seja super lido, que eu quero que, né, continuar vendendo muito, porque significa sendo lida. Mas mais importante do que para onde a literatura me leva é de onde ela me tira. E, nos últimos 4 anos, salvou minha vida. Foi uma coisa muito forte.
Então, e Mariana, então, eu queria também saber, como eu disse, é uma pergunta para as duas, e também aproveitar para falar, porque, na verdade, você é uma letra, você fala de, como eu falei, de mulheres, agrotóxico, processos jurídicos, várias outras coisas, mas também tem nas duas, também você fala do outro, que enfim, e você, qual que é o seu interesse de falar do outro? Eu acho que primeiro a ficcionalizar mesmo, desde pequena, criar histórias e pessoas que não sou eu, sempre foi a minha paixão. Então, essas outras histórias que não são autoficção, né, não são baseadas na minha experiência, nem em pessoas que eu conheço, acionam o mesmo mecanismo ali da infância, um lúdico, dramático, que me interessa muito. E eu acho que é um exercício também de empatia ali para me entregar para vidas que não são as minhas. Inclusive, parece com um pouco atividade jurídica, né? Nós temos que enxergar no outro diversas histórias que nos chegam como casos, e é importante ter esse olhar. Então, eu vejo ali um exercício semelhante, por isso que eu gosto muito de que os juristas leiam cada vez mais, porque a gente se entrega mais, né, a sentir um pouco a vida do outro, experimentar e julgar de outra forma, né, quem precisa julgar, e não julgar quem não é para julgar. Então, acho que tem afinidade aí. E eu acho que, sim, o fato de que a gente começou a ser lida por ações afirmativas também tem o outro lado, como talvez tenha sido a entrevista da Carla em 2024, que muita gente nem sequer lê porque presume que está sendo lida porque é mulher, como afirmativa. Então, tem essa sensação mesmo, né, de que, mas tudo bem, porque o saldo é positivo e uma hora essas pessoas chegam também a esses livros se for importante para elas, né? E não sei, também tem uma questão dos temas, né? Talvez entre aí o machismo das críticas, porque você comentou até, né, da qual a importância, a gente vai dando zoom out, tudo vai ficando inútil. E aí sobram os livros que algumas pessoas acham relevantes, porque fala da guerra, fala de história, fala de coisas que você consegue nomear onde é que aconteceu, então eles parecem ter uma grande eloquência política. Mas, se a gente está falando de uma vida criada dentro de um quarto e a relação dessa pessoa com a mãe, essa pessoa que pode crescer e fazer a guerra, né? Então, eu acho que tudo começa ali e tudo é importante, e a gente enxergar o detalhe que fica, né, do crescimento de cada um é material literário importantíssimo, relevantíssimo. Então, às vezes eu sinto que esbarra nisso, né? As pessoas procurando histórias reais que, na verdade, não entregam ficção exatamente, porque o resto é menor, né? Ou dando zoom out não fica relevante. Eu acho que é justamente o contrário. Embora, assim, eu não quero polarizar, porque eu acho que existem pessoas que fazem autoficção que dialoga com todo mundo, né? Universalista, traz uma coisa que você sente, nossa, como você fez isso com o material da tua própria vida? Eu jamais conseguiria produzir isso da minha vivência. Então, eu acho que são talentos diversos e que geram igual, né, importância literária, né? E até porque, né, gente? Às vezes a gente passa muito tempo escrevendo um livro que vai ser lido assim, numa sentada. Então, a gente não precisa entrar nessa... Né, assim, eu digo assim, tem lugar para todas essas explorações, né, essas possibilidades. Eu, do meu ponto de vista, assim, eu acho que a questão da condição humana, essa questão de... Eu tenho uma questão forte da maternidade, porque eu acho mesmo que a gente é o primeiro lugar no mundo que a gente está, e ele determina muita coisa, né, assim, do mundo, não é? Essa experiência lá de criança, ela tem um poder ao longo da vida inteira da gente, né? Então eu acho que e também porque eu me pergunto hoje muitas vezes o que é hoje assunto só de mulher. Sabe? O que é? Filho é assunto só de mulher? Sabe? Violência contra a mulher é assunto só de mulher? Então, assim, é nesse lugar que eu considero uma certa... como se os homens estivessem falando uma coisa mais inteligente, por exemplo, né? Então, acho que é isso que né, que a gente precisa derrubar.
falando de temas, eu queria falar um tema que é muito caro também à Mariana, que e também são as relações familiares, as organizações familiares e as organizações afetivas, que também está no seu livro de formas diferentes, né? No Cláudia Vera, esse juiz que não consegue decidir, indeciso e solitário, o que talvez dá uma chave, um tilt na cabeça dele, é quando ele começa a ver outras formas de organizações familiares, de afeto, etc., e que ele não entende ainda. No livro, ele não consegue ainda entender. Estou dando muito spoiler? Não, é difícil falar, né, desse caso sem falar do livro. Acho que dá para a gente dizer que existe um caso que ele não consegue decidir porque ele não consegue descobrir a verdade. De fato, é impossível achar a verdade. E precisa de outros atores da justiça ali, outras personagens, para mostrar que não é só a verdade que vai ser uma resposta nesse caso. Né? E que aí cai na questão das famílias, né? A formação das famílias, que não precisa necessariamente seguir o que a lei prevê para nós. Às vezes, nós vamos nos tornar mães ou né, formar famílias na vida real de outra forma, né? Então, que é um assunto que você tem falado bastante também, além de... Sim, eu gosto muito desse tema. E eu acho que é a primeira vez que eu trago junto com a justiça, né, com a lei não abraçar totalmente o nosso dia a dia. Às vezes, a gente se expande para além do que alguém lá atrás desenhou para gerir o nosso dia a dia. Então, depende ali da habilidade do julgador, enfim, do judiciário de compreender a nossa capacidade, né, de amar de outras formas. E não quer dizer que não podemos fazer, é que alguém precisa ir lá e reconhecer isso para nos proteger. Então, também foi a primeira vez que eu trago nesse desenho, mas eu sempre falei desse tipo, né? Não fossem as sílabas do sábado, para mim, as duas mulheres ali estão formando uma família com essa criança, com base na amizade, com base os anos passando. Uma delas não percebe, não se entrega totalmente, mas é disso que eu quero falar também, né? Da não entrega à amizade, que é uma coisa que eu sempre trago, que poderia ser o nosso vínculo prioritário, e às vezes a gente esquece por aí no caminho de outros grandes vínculos da nossa vida. E acho que agora deu para falar de uma maneira que mistura meus dois ofícios, né? Eu trouxe um pouquinho. Esse é um livro que eu acho que eu não conseguiria ter escrito dessa forma se eu não tivesse 15 anos de defensora. Porque, mesmo que eu fizesse a pesquisa, tudo chegaria nos temas, mas as rusgas ali, a forma como eles discutem entre si, é uma coisa muito esquentada dentro da sala ali, né? Então, eu quis focar nisso também para aproveitar e trazer essa visão para quem não está ali dentro, e também para quem está dentro brincar, dar um pouco de risada ou se comover com o retrato disso. E aí trazendo esse tema que me é tão caro, né? Porque eu acho que as reformas legislativas, as novas decisões vão ter que abarcar isso, né? Em dado momento, a gente vai começar a falar também de adoção entre amigos, ou de fertilização só com os amigos sem um vínculo conjugal. A gente vai falar disso, né? Mas, como já estamos aí sentindo essas outras formas de amor, a gente fala, pelo menos, literariamente, né? Agora, ao mesmo tempo, você procurou se distanciar, né? Porque você é defensora, você está nesse meio, mas daí você escolheu um juiz para ser o narrador, que é outra... Vai na mesma lógica, né? De não trazer para a própria vivência, porque eu acho que ela é limitadora, no meu caso. Não sou uma autoficcionista. Então, eu me ateria muito ao que eu já vi como defensora, e acabaria, talvez, não criando tanto. E também eu queria explorar essa história da decisão, né? A necessidade de decidir tudo o tempo todo numa pequena comarca, e já ter essa figura de ali vai o juiz, né? Ou seja, qualquer tema que cair ali é meu, eu que decido. O Roberto Carlos com poderes decisórios. Era diferente para mim, era uma coisa que eu queria experimentar e brincar um pouco, né? De sentir. E também isso abre para eu buscar uma verdade maior do que a verdade que eu vivi, né? Que é a verdade que eu estudo, pesquiso, faço uma pesquisa íntima, pesquisa com os outros, até chegar num lugar que eu não vivi, que pode ser que seja mais verdadeiro do que o meu olhar sobre a defensoria ou sobre como é ser defensor, né? Então, também nunca passou pela minha cabeça fazer isso da perspectiva de um defensor, né?
Uma defensora, lógico. E nesse tema família, Carla, se você fala de cada família infeliz que é infeliz à sua maneira, e tem relações doentias, são trágicas, tem coisas trágicas, tal. Para falar disso, eu vou fazer uma pergunta que está no Véspera, no final do Véspera. A verdade precisa sempre ser negociada? Eu achei maravilhoso esse tema, não li ainda o Cláudia Vera, mas é muito legal uma premissa de um juiz indeciso. Eu acho maravilhoso, porque assim, é isso, né? Assim, se a gente for pensar, o Véspera, essa introdução de Véspera, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher falando, ele parte da pergunta como se chega ao extremo, para ter uma coisa meio essa figura de Deus, né? Esse Deus, assim, porque a única possibilidade de justiça, assim, sem chance de erro, né? Não só a justiça que diz você fez isso, está confirmado, você tem que ser condenado, mas uma justiça mais ampla que percebe a circunstância daquela pessoa. Então, para que seja justo mesmo, desde quando ela nasceu, o que ela viveu, até o ato, né, que é a véspera da véspera da véspera do acontecimento. Então, é nesse lugar, a verdade tem sempre que ser negociada, porque somos humanos. Então, só Deus é onisciente, onipotente, onipresente, então só Ele pode ser completamente justo, porque Ele viu atrás, Ele verá na frente, ele vê na frente, Ele vê no presente. Então, Ele percebe não só o ato, mas toda a circunstância. Não é? E aí a gente pensa numa justiça divina, né? E não numa justiça humana, que é dentro do possível. As regras, as leis, o que é feito ali, dentro do que a gente consegue como pacto civilizatório. Mas essa frase vem neste lugar, né? A verdade tem sempre que ser negociada, porque o narrador ou narradora de véspera, que é essa voz, a gente não sabe o quanto ele ou ela inventa, o quanto a gente inventa que o outro é, né? O quanto a gente inventa que o outro fez. E aí, nessa perspectiva, é que entra essa ideia de que a verdade é alguma coisa que a gente está sempre negociando, né? Porque existe a gente, né? Existe o eu, mas existe o outro. E aí, né, precisa negociar. Então, é justamente o drama desse juiz, né? É justamente. E é muito legal essa perspectiva, porque, de uma certa forma, é o reconhecimento de uma humanidade dele. Né? Você falou de justiça divina, mas a justiça humana é muito frustrante para quem chega, tanto para quem vai buscá-la e descobre o que é, como para quem chega pela primeira vez para trabalhar nela. Porque, mesmo que você saiba a verdade, em muitos casos, principalmente no criminal, vamos começar por onde eu comecei, né? Você chega e a pessoa confessa, não, de fato, eu fui pego em flagrante, eu furtei esse monte de comida aqui, eu furtei fio de cobre, deixei a cidade sem luz. Sim, estava traficando, Aí a sua resposta é, tá bom, então vamos condenar, essa é a pena. Você segue o que está lá, e aí você percebe que assim, você não deu resposta nenhuma. Essa pessoa vai chegar lá e vai sair daqui a pouco, vai voltar para onde... Você pergunta o histórico de vida, vai sabendo de onde ela veio, para onde ela vai voltar. É muito frustrante. E mesmo depois, no Civil Família, na defensoria, né, você passa, às vezes, 1h30 com um casal discutindo ali os destinos da criança, porque ou vai ser 200 ou R$250 a pensão alimentícia. E aí você consegue um acordo. Que bom, conseguimos um acordo. Conversei um pouco com essa mãe para melhorar a relação. Tá, é o máximo que você conseguiu. Para onde você devolve essas pessoas, não dá para chamar de justiça. Né? Então, essa frustração também é uma coisa que eu trabalhei muito no livro. Todos ali estão, de alguma forma, frustrados e começam a alfinetar um ao outro, porque é mais fácil culpar o seu colega ali, que vai tornar a sua vida um inferno, né? O inferno são os outros ali, do que perceber que o seu próprio ofício não vai te levar onde você sonhou, ou você nem parou para pensar, no caso desse juiz, que não pensou muito onde ele estava indo.
Então, acho que tem esse clima que gera um pouco de belicosidade na vida real, que eu busquei trazer para o livro, que traz uma comicidade das pessoas discutindo dentro dos ritos e com o empolamento do respeito um ao outro, mas se odiando e querendo chorar no fim do dia. Mas também traz esse drama que é não conseguir resolver nada, né? Essa exposição desse ridículo que tem, né, na todo o meio jurídico, assim, como que foi? Não sei se já o livro acabou de sair, eu não sei, mas você sabe como foi as reações dos seus pares, dos... Os defensores são os que menos me deram ainda retorno. Eu recebi muito mensagem de juízes, que eu não sei até agora direito como é que vai ser entre eles, porque realmente tem quem me escreve são pessoas muito libertárias, enfim, que alguns até outsiders que já saíram da carreira, teve gente que saiu, ou gente que está tentando concurso para entrar, e muito sensibilizada. Então, tem gente que lê com comoção mesmo, porque se envolve com o drama do juiz. E vai ter gente que lê mais de fora, achando um pouco risível, um pouco patético o lugar dele ali, de se questionar o tempo todo, não conseguir e ficar torcendo o tempo todo para que os grandes dramas não caiam com ele, caiam na outra cidade, vão ser federalizados, enfim, é uma sensação que você fica com um pouco de pena, um pouco de raiva, e um pouco de apego ali. Então, eu não sei ainda, estou ansiosa para receber essas trocas. É claro que foi baseado também, a ideia surgiu a partir de uma conversa com um defensor, que era meu colega de São Miguel, e comentou que foi defensor em Cláudia, no Mato Grosso, e depois voltou para São Paulo. E é na experiência dele que eu comecei a querer, nossa, vou fazer. Ele falou que tinha Vera, Feliz Natal, enfim. Aí daí surgiu, eu ouvi muitos depoimentos dele, fui abrindo, expandindo para muito depoimento de muita gente, até eu formar vários casos e compor personagens que existem, são aglomerados de coisas horríveis ou boas que pessoas de fato fizeram, né? Então, eu acho que vai ser bacana. É gostoso a gente ver ali, né, o nosso dia a dia retratado com a linguagem, né, que mediando isso e trazendo um pouco de deslocamento, né, porque é diferente você receber uma notícia ou você ouvir uma história numa linguagem que é literária, você se desmancha um pouco, né, para receber isso. Então, acho que vai ser legal. Eu aguardo ansiosamente os retornos. E essa questão, enfim, que eu estava falando, que é o drama do juiz de falar a verdade, e a ideia de que ele tem que achar a verdade para fazer justiça, não cumprir a lei, etc. Mas, como você estava falando, Carla, dessa coisa da verdade, você acha que a ficção é um jeito da gente chegar na verdade? É mais verdade a ficção? Olha, eu acho que a ficção é uma experimentação das possibilidades da condição humana. Então, não importa se é verdade ou se não é verdade, importa que é possível, que tem a ver com a condição humana, com você compreender a partir dessa condição que nós somos capazes ou que não somos capazes. Não é uma investigação da realidade ou alguma coisa tentando trazer respostas, ou dizer como tem que ser um manual de boas práticas, mas é muito nesse lugar de entender assim, do que a gente é capaz. E topar a viagem, olhar para esse lugar. Né? Assim, por exemplo, eu acho que isso que está colocado é a dúvida. A dúvida num juiz é uma coisa que a gente não pensa. Né? Um juiz ter dúvida, ele vai lá, vai olhar, vai dizer, mas, poxa, é isso, um juiz indeciso, que não sabe direito. Olha, eu acho que isso é sensacional. Assim, né? Igual André Del Fogo fez a pediatra, uma pediatra que não gosta de criança. Olha que premissa maravilhosa. Quer dizer, olhar para um lugar que pode não ser, mas não importa, explorar esse campo das possibilidades, né? E com esse desejo não de entender a verdade ou concluir alguma coisa, mas, pelo contrário, com a liberdade de abrir, né? De abrir o leque das possibilidades da condição humana mesmo. Acho que isso que você falou me lembra também no livro, quando você está falando, quando você escreve, na verdade, precisa sempre ser negociada, nesse parágrafo, eu não me lembro exatamente como, mas você fala alguma coisa como
com as palavras tudo é possível, com a linguagem tudo é possível. Com a linguagem tudo é possível. É. Você sabe que eu estava ouvindo aqui a Mari falar, esse livro novo meu, ele tem uma frase, ele tem um policial que é um horror, porque é assim uma herança da ditadura. É um cara, mais ou menos, 1986, assim, ele aparece pouco no livro, mas ele é uma coisa horrorosa. Eu fiz até umas pesquisas, conversei com um amigo meu que é da polícia, assim, não posso nem agradecer ele no final, porque o policial é realmente um horror. E aí ele tem uma hora, ele defendendo a visão dele, ele fala esse negócio, ele fala que ele leu uma frase de Caminhão que fala, não lembro exatamente a frase, mas assim, não quero dar um olho por um dente, uma coisa assim, por causa da frase, olho por olho, dente por dente, né, que era a barbárie da justiça, que já era uma coisa melhor, né, porque antes um olho por vários olhos, né? Se matava alguém de uma família, e aí iam vingar matando não sei quantos da sua família. Aí já negociaram pelo menos um olho por olho, dente por dente, que já foi uma coisa um pouco melhor. E esse policial está falando que, gente, eu vou dar um olho por um dente. Não. As pessoas podem achar ruim, mas o justo é olho por olho, dente por dente, né? Então ele faz esse raciocínio. E aí eu fico pensando nisso, né, nem sei por que eu estou falando isso mais, me perdi. Me perdi aqui, me entusiasmei. Tudo ser possível com a linguagem. Tudo ser possível na linguagem. Então, tem a ver com isso, né, com, na linguagem, você ir pegando essa coisa complexa, né, e fazendo uma coisa que a gente, né, Padre Vieira, né, a coisa da retórica, que você pode ir tecendo o que for que você... aquela história, né, você pode uma grande mentira falando só a verdade. A linguagem permite isso, né? A linguagem permite isso. Eu como publicitária, lembro de um filme, eu não vou lembrar, não sei quem foi, que era um enquadramento, a câmera ia passar, via assim, muito próximo, você não sabia de quem era. Ia falando só a verdade. Ele formou na Universidade de Arte, ele fez isso, ele mobilizou várias pessoas, ia só dando pedaço de verdade. Na hora que abria, você via que era o Hitler. Então, falava assim, só com verdade, foi, de repente, contando uma imensa mentira, né? Eu acho que a linguagem ela permite muito isso. Certo. Eu estou olhando aqui porque já me avisaram que tem 15 minutos e eu não quero deixar também o público... e quem quiser mandar, ainda dá, acho que ainda dá um pouco de tempo, mas eu vou fazer já um pouco já as perguntas para não depois acabar o tempo. Tem aqui uma pergunta, não tenho o nome de quem escreveu, mas é uma pergunta para as duas. Então, cada uma fala. A obra das duas ressoam fortemente no sentido de abordarem a tragédia. Nesse sentido, como a condição humana, pairada por um sentido trágico, tem influência na sua obra, e o que vocês conseguem e entendem como o trajeto sendo atravessado pela esperança dentro da condição humana. Então, desculpa, eu fui lendo. Então, como a condição humana, no sentido trágico, está presente na obra de vocês, e como entendem esse trágico atravessado pela esperança? Bom, eu vou me socorrer da minha árvore, da árvore mais sozinha do mundo, que eu acho que é a que mais chega nisso, porque ela fica o tempo todo admirando a humanidade e as coisas dos humanos que ela não tem. Então, a macieza, o abraço, a forma de amar que ela não compreende, porque para ela é um absurdo eles não derrubarem ela de lá, já que ela é tóxica e as favas dela acabam contaminando os bichinhos de vez em quando. Então, como é que não me derrubam? Mas é amor, que amor é esse? E ela também fala da esperança.
né, que é uma coisa que a árvore não compreende, porque aquela família está ficando endividada e claramente não vai conseguir. Ela percebe que a situação é muito grave, mas eles continuam lutando, porque eles têm esperança. E ela fica, eu não sei, eu acho que eu não tenho isso. Uma árvore espera que no verão faça calor, que no inverno faça frio e se prepara para isso. Mas eu não sei como que é isso que é esperança. E uma hora ela até compara com ilusão, porque também tem uma esperança que perde o lastro, né? Ela acha que eles já chegaram à beira da ilusão, que seria uma esperança estabanada, não me lembro qual é a palavra, né? Mas eu acho que é o olhar que eu consegui tentar fazer externo a nós, né? De olhar ali por cima e observar coisas que eu não dei explicação e não entendo, mas que é um fenômeno, talvez, da condição humana, né? Você ter uma esperança de algo que você não pode necessariamente lutar para conseguir, você pode dar o seu melhor, né? Mas vai ficar o tempo todo esperando. Então, acho que essa é a parte que mais, né, nos meus livros, trata explicitamente do que essa pergunta trouxe. Então, não respondi, só comentei. Eu acho assim, eu particularmente, eu sou muito afetada pelas notícias, assim, sabe, pelo esse ambiente trágico que a gente vive, pela condição humana nesse lugar que eu vejo o tempo inteiro, assim, por que coletivamente a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Assim, sendo que individualmente a gente quer tanto, assim, ter uma vida legal, ter afetos, mas coletivamente a gente está fazendo coisas muito terríveis, né? Eu fico sempre muito afetada com isso, assim, adoecida de uma certa forma com isso, e acho sempre que a gente está muito à deriva, muito desamparado nessa loucura. A gente vai vendo as coisas acontecerem e esse coletivo nos atropela e a gente está produzindo um monte de coisas que nos horrorizam, sabe? Mas que somos nós que estamos fazendo, né? A gente vê coisas brutais num sujeito e a gente quer chamar ele de monstro, mas ele não é monstro. Ele é uma pessoa que nasceu nessa sociedade que nós estamos deixando acontecer. Então, isso sempre me causa muita aflição. E eu acho que eu fico também tentando olhar para um outro lado de abundância, para um outro lado de potência que a gente tem, para um outro lado extraordinário de ser o que nós somos, fazer o que nós fazemos, né, entender o que a gente, né, onde a gente está do ponto de vista tecnológico, de descoberta, de ciência, é tão extraordinário, é tão incrível o que nós somos. E aí eu fico aí no meio dessa coisa toda, querendo olhar para isso, e, às vezes, com mais esperança, às vezes, com mais espanto, mas eu acho que é isso. Assim, a gente não pode desistir de se perceber como potente, belo e capaz de fazer coisas extraordinárias. Bom, tem aqui também uma pergunta para vocês, que essa pode ser muito longa, talvez, porque, enfim, é todo o processo de trabalho que pergunta da construção das personagens, né? E pergunta se tem inspiração em histórias reais ou recortes do cotidiano. Então, se vocês se inspiram para a construção dos personagens, e até uma pergunta que eu já fiz para a Mariana, se você usou casos da sua experiência, casos que você vê como defensoria, para construir os personagens ou para colocar no livro. Eu vou me ater ao novo, né, romance, porque cada narrador foi construído de um jeito, mas sempre com base na linguagem, é sempre mais espontâneo, não tem aquele desenho anterior. E, nesse caso, eu acho que eu me inspirei. Tem muita realidade mesmo por conta dos depoimentos que eu colhi da pesquisa mesmo. Então, essas pessoas não existem, não dá para dizer que eu retratei jamais, o promotor de Vera vai aparecer. Não, de jeito nenhum, não tem nada a ver com as cidades são só ali acasos, né? Como a gente presta concurso, vai parar numa cidade aleatória, eu escolhi também assim ao acaso e fui conhecer, né, mentalmente essas cidades junto com o juiz, né? Então não tem ali um retrato de nada.
E os eventos eu colhi, algumas coisas eu criei em cima do que já acontecia, fiz uma amálgama de coisas, e cada caso aconteceu num lugar do Brasil, enfim. E alguns se somaram numa pessoa só. E aí os personagens, claro que tem uma inspiração que você, às vezes, até rastreia numa pessoa que você viu atuando em algum momento, mas é mais uma amálgama, né, do que você tem de referência de tudo, né, à sua volta. Eu não consigo fazer esse rastreio de quem me inspirou para cada parte de coisas, a não ser quando eu, de fato, homenageei alguém. Tem uma amiga que é homenageada nesse livro, então tem alguns tracinhos de qualidades incríveis dela que aparecem lá. E ela acaba sendo relevante para todo o desfecho do livro. Então, tem umas brincadeiras, umas homenagens, mas assim, a inspiração das personagens, eu acho que vem com a criação, realmente. Eu vou conhecendo junto, eu gosto de ser um pouco leitora de mim, né? Então, eu vou me surpreendendo, e me surpreendo mesmo, porque você falou assim, a gente fica triste, se a gente se abala, né? Se tal. Eu lembro que eu escrevia um romance de terror quando eu tinha 12, 13 anos, e eu tinha que fechar o computador. Fechar não, que era um computadorzão, né? Eu tinha que sair da sala e acender todas as luzes e procurar ficar do lado de alguém o tempo todo, morrendo de medo do que eu mesma tinha acabado de inventar. Então, acho que dá realmente para a gente se surpreender com os personagens também que vão sendo criados, né? Eu prefiro assim do que um desenho muito elaborado de cada um. Mas na árvore eu até fiz uns contatos de um para o outro, umas cartinhas cotidianas, geladeira, um bilhete na geladeira da mãe para a filha, uma carta da mãe para a irmã, para ir conhecendo a forma como elas se comunicariam e tomando mais intimidade com elas, mas também na linguagem, né, também na criação, ali, não era abstrato. Então, acho que é isso. E você, Carla? Eu acho que é sempre sempre o resultado de tudo que a gente viu, leu, né, assim, de tudo que a gente viveu. Eu acho que a gente vai, alguns pedacinhos, a gente vai falando, olha, a gente mesmo reconhece, né, algumas outras coisas são da ordem do inconsciente. Então, a gente vai fazendo essas pessoas nascerem da soma, da mistura de todas as pessoas que já fizeram parte, né, assim, da história da gente. Então, acho que tem muito de inconsciente também, coisas que a gente viu, um jeito de mão, um jeito de corpo, um jeito que a pessoa fala, uma espécie de silêncio. E, às vezes, você sabe, gente, isso aqui eu reconheço. Eu tenho um sobrinho que leu meus livros e fala, olha, eu sei muita coisa ali, de onde que você tirou, hein? Então, ele brinca. Então, assim, também a gente é um pouquinho... eu brinco com os amigos, olha, eu estou em processo de escuta. Porque eu acho que escrever é um corpo escutando. Eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando e pode parar no livro. Então, já vou avisando que o que eu ouvi é meu. Então, Mariana também, né? Então, com vocês certeza. estão ligados. Já houve vítimas, todas estão cientes. Nenhum processo ainda. Olha, eu acho que eu vou conseguir fazer as duas últimas perguntas. É a mesma pessoa que fez uma, só que não é a mesma pergunta. Então, a mesma pessoa que fez uma pergunta para a Carla e uma para a Mariana, eu acho que eu não vou conseguir mais, porque já estão me avisando que o tempo está acabando e depois elas vão autografar. Carla, o que você pensou após a cena trágica de Tudo é Rio? Olha, depois que eu escrevi essa cena, eu fiquei 14 anos sem encostar nesse livro, né? Uma história que eu já contei algumas vezes, porque é da ordem do indizível mesmo, né? Eu achei bonito outro dia, ouvindo um podcast, eu aprendi a diferença entre a palavra indizível e a palavra inefável. Indizível é que, diante de um acontecimento muito trágico, não tem mesmo o que dizer. Não tem palavra para dizer. E o inefável tem a ver, depois de um acontecimento qualquer, há tanto a ser dito que é inefável. Então, assim, no caso de Tudo é Rio, eu vivi a ordem do indizível, não havia nada a ser dito. Eu precisava viver, passei 14 anos, fui mãe, vivi a experiência da maternidade, e só aí eu voltei ao livro, e, quando eu voltei, eu tive um ritual que eu escrevi uma palavra,
É um capítulo feito de uma palavra, que é a palavra dor. Então, com esse capítulo, eu retornei ao livro. Mas é isso, o sentimento é de perder as palavras. E a pergunta para a Mariana é: e se não fossem as sílabas, se não fossem as sílabas de sábado, por que a Ana fica tão apegada ao luto? Eu acho curiosa a reverberação desse livro nas pessoas, porque varia muito, né? Tem muitas pessoas que julgam a Ana, o que era uma intenção minha também, porque eu percebi que no processo de luto muitas pessoas vão ficando sozinhas, porque o que esperam dela é outra, né? É outra reação, e ela para de caber no dia a dia dos outros. Então, primeiro que eu acho que 10 anos não é nada, eu acho que passa muito rápido, e realmente 10 anos nesse processo de estar criando a filha que ela sonhou criar com esse marido que era jovem, eles estavam super apaixonados, não é tanto ano assim. Mas ela fica remoendo uma tragédia que aconteceu muito de repente. Então, o projeto de vida dela ali foi interrompido de um jeito que ela não sai, sendo que a vida dela já ofereceu outros futuros que estão acontecendo na frente dela. Ela está criando a filha dela com a Madalena, e isso é uma vida que ela não consegue perceber o quão feliz é, ou ela não quer perceber para não se culpar por ser feliz com o que sobrou dessa tragédia, né? Por admitir a nova vida que a tragédia trouxe. Então, tem um pouco de culpa, um pouco de realmente não conseguir sair. E eu acho que isso é muito curioso, porque tive até um clube de leitura que as pessoas brigaram na minha frente, porque uma pessoa falou: nossa, eu achei a Ana insuportável, porque ela não parava com isso, os anos passando, a menina lá sendo legal com ela não supera esse homem. E a moça que estava do lado, ela começou a chorar e falou: nossa, eu ia aqui falar agora que eu perdi meu marido há exatos 10 anos e que eu li o livro inteiro me identificando muito, eu fiquei sozinha, eu continuo sofrendo todos os dias, acho que você foi desrespeitosa. Aí começaram, e eu fiquei lá, falei: bom, legal, agora não tenho nada a ver com isso. Então, eu gosto muito disso, né? Não, acho legal quando falam que a Ana é chata. Foi para isso que eu fiz, porque para mostrar o quanto é injusto, além de tudo, enlutadas, sermos chatas, né? Então, é outra vivência que eu também não tenho. Eu tenho mentalmente, porque eu morro de medo, então eu fico pensando em várias desgraças, mas eu não sofri nenhuma delas. E me entreguei totalmente ali para sentir junto com a Ana. E acho que foi o tempo dela. Ela precisou de um tempo que precisou da ajuda da filha também, para perceber que a vida aconteceu em volta desse luto, né? Que passaram-se mais anos vivendo ali com a Madalena do que com o marido, né? Então, acho que o luto tem vários tempos. Esse foi o da Ana. E o nosso acabou. O nosso acabou. Nosso acabou, eu já estou aqui, eu roubei um pouquinho para fim, mas a Carla e a Mariana vão estar na Livraria da Travessa assinando os livros. Obrigada. É hoje 1 milhão, hein, gente? Estou esperando. Ó. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina,
Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!